Olá, meus caros. Nessa oportunidade, nós vamos falar das 12 maldições que são faladas em Deuteronômio 27, a partir do versículo 11 em diante, no terceiro discurso de Moisés. Vai deixando o seu like, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe o vídeo, se puder. Abaixo tem como você pode ajudar aqui o canal ou a minha pessoa para estar mandando os vídeos, porque tudo tem um custo. Vamos agora falando sobre as 12 maldições. No mesmo dia, Moisés deu ordem ao povo, dizendo, no mesmo dia que deu o terceiro discurso: quando houveres passado o Jordão, essas são as tribos que estão sobre o monte Gerizim para abençoar o povo: Simeão, Levi, Judá, Isacar, José e Benjamim. Essas são as tribos que estarão sobre o monte Ebal para amaldiçoar: Ruben, Gade, Aser, Zebulon, Dan, Naphtali. Os levitas testificarão a todo o povo de Israel em alta voz e dirão, e aí vem as 12 maldições ou os 12 atos malditos. Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição abominável ao Senhor, obra de artífice, e a puser em lugar oculto, e todo o povo respondendo dirá amém. Aqui está falando que maldito é o idólatra e aquele que segue o idólatra, o ídolo, ou faz um culto ao ídolo, que seria a idolatria, latria, culto, ídolo. Então, tome cuidado com a idolatria. O culto a personagens, a pessoas, a si mesmo, chamada egolatria. O culto a divindades, semideuses, deuses de carne e osso que você criou, artistas, celebridades, até mesmo religiosos que você ultrapassa o limite da admiração, que são pastores, padres, presbíteros, bispos, cardeais, reverendos e tantos outros nomes que cada denominação tem, um para tal, para determinado cargo. Tome cuidado, porque não é de Deus. Você só pode adorar a um único Deus. Hino e louvor, honra e glória. Que não divida a sua glória com outrem, uma idolatria de gesso, de barro, criada pelas mãos dos homens, de escultura. Tipo, você que vai lá no Cristo Redentor e adora o Cristo Redentor. Não é simplesmente ter a imagem, é você criar a imagem para adorar. Tem gente que vai. Ou qualquer estátua de até mesmo dos apóstolos que já faleceram, partiram, de servos de Deus conhecidos. Pode ser idolatria. Porque não é o simples fato de estar lá uma homenagem ou um busto de um determinado indivíduo, mas sim você prestar uma espécie de culto, você orar, pedir a essa pessoa. Como a pessoas vivas, que você coloca sempre aquele que você admira de uma maneira exacerbada acima de Deus, bem como quando você coloca o seu ego acima de Deus. Maldito tu és, seja homem, seja mulher. E falar de homem, mas na realidade, se você procurar no original, o ser humano, original que eu digo, que fora escrito o Velho Testamento, aramaico ou hebraico. Esse é o primeiro maldito, a primeira maldição. A segunda maldição, o segundo maldito. Maldito aquele que desprezar a seu pai ou a sua mãe, e todo o povo dirá amém. Então, aquele que despreza, desonra,
seu pai e a sua mãe, que são pais, não é qualquer pai. Pois existem pais e não pais. Existe aquele que ama o seu filho e aquele que não ama, aquele que irrita. Paulo vai falar lá no Novo Testamento que deve procurar não irritar seus filhos. Você deve cuidar dos seus pais, mesmo que seja difícil, inclusive não levar eles, eu não acho isso muito certo, para asilos, mesmo que seja difícil. Isso eu digo na questão financeira, de não ajudar quando ele tiver ou eles tiverem problemas físicos, sendo as pessoas mais importantes para a sua vida, que lhe ajudaram na sua trajetória. Então, maldito você é. Terceiro maldito ou maldição. Maldito aquele que remover os marcos do seu próximo, e todo o povo dirá amém. Marcos do próximo. Nós podemos pensar na questão exatamente de terra, de comer terra do próximo, de ultrapassar os limites. Inclusive lá em Provérbios, Salomão vai dizer que não era para remover os antigos marcos. Então, todo aquele que remove para benefício próprio, para prejuízo de outrem, esse é considerado um maldito. Esse que é avarento, exatamente fazer essa prática, por ser enganado por bens materiais, passageiros, por terra, que depois vai virar terra, pior que terra, vai virar pó, porque do pó nós viemos e do pó nós retornaremos. Já é um maldito fazendo isso. Em vida, imagina depois de morto, que lugar que vai. Então, esse é o terceiro maldito, a terceira maldição. Maldição de Deus já está sobre ele. Maldito aquele que fizer o cego errar o caminho, e todo o povo dirá amém. A palavra amém quer dizer assim seja. Então, fazer errar o cego, seja no sentido físico ou espiritual, seja no sentido de, por exemplo, está a pessoa com deficiência visual passando na rua, ele de ajudar a ir para um determinado local, manda o guia para um lugar errado. Principalmente naquela época, tempo da lei, que não tinha a possibilidade que nós temos hoje. São cães guias, toda a tecnologia que ajuda, auxilia o cego, como bengalas eletrônicas e etc. Era um maldito. E essa afirmativa serve para o mundo espiritual. Aquele que engana, aquele que não conhece a palavra, que ainda é cego porque não enxergou a luz do Evangelho, a luz divina. Aquele que conhece a verdade e prega um falso Evangelho, prega acerca de teologia da prosperidade dos homens, não ensina a palavra de Deus, não ensina que devemos nos arrepender dos pecados, a doutrina da salvação. Esse também é considerado um pregador maldito, evangelista, missionário maldito, seja o rótulo que tenha. Vamos ao quinto maldito, à quinta maldição. Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva, e todo o povo dirá amém. Maldito é esse que engana o estrangeiro, imigrante, que não conhece muita coisa de lei ou da cidade que está, que é vulnerável, que é mais fácil enganar. Isso serve para patrões que empregam pessoas estrangeiras por uma bagatela, no sentido da conta prestação remuneratória ou monetária,
dinheiro e de tantas outras perversidades que se faz, mas pequenas ou grandes. Bem como aquele que perverte o direito do órfão e da viúva desamparada, da viúva que tem filhos, mas não tem o que comer, aquele que engana as pessoas no seu estado mais vulnerável. Um órfão, quando não tem pai, não tem mãe, ou é órfão de pais vivos, que acaba sofrendo às vezes uma série de problemáticas, é vítima de bullying, é vítima de enganos, de falcatruas, e gente consciente que poderia servir, às vezes como um amigo, como um pai adotivo, uma mãe adotiva, no sentido figurado, vamos dizer assim, não adotivo passando por leis, e não faz. Esses, com toda certeza, pagarão, porque são malditos. Bem como aqueles que não ajudam a viúva, como eu disse, que poderiam ser o marido, entre aspas, no sentido daquele pai de família que ajuda, a própria família sustenta mesmo. Vamos à sexta maldição. Maldito aquele que se deitar com a mulher de seu pai, pois desonra assim o leito paterno, e todo o povo dirá amém. Aquele que é o enteado e anda com a sua madrasta, isso foi combatido pela igreja de Coríntio. O apóstolo Paulo chegou a dizer que a carne do sujeito tem que ser entregue a Satanás para a alma ser salva. Então, é uma grande maldição, pecado. Possivelmente cabe aqui incesto, que seria a própria mãe. Pode ser, tanto mãe como madrasta, ser perverso. Vamos à outra maldição. Maldito aquele que se deitar com algum animal, e todo o povo dirá amém. A bestialidade, a zoofilia é uma maldição. Maldito é aquele que pratica isso. Não tem o Espírito de Deus, não tem Deus. Aliás, em tudo aquilo que nós falamos aqui, até nesse momento, dessas 7 maldições, ou esses 7 malditos, ou atos malditos, as pessoas que exercem, que fazem isso, não têm Espírito Santo, não têm Deus na vida. Maldito aquele que se deitar com sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe, e todo o povo dirá amém. Todo o povo dirá com toda certeza amém. Essa expressão todo o povo dirá amém, porque dá a entender, o povo dirá amém no sentido do castigo ou da pessoa se tornar maldita. Maldito é aquele que faz incesto com a sua própria irmã, seja só de pai, seja só de mãe ou de ambos. Tivemos um caso na Bíblia, Aminon e Tamar, filhos de Davi, só que de mulheres diferentes, um irmão e uma irmã. Malditos foram. Tanto é que no caso, a Tamar chega a dizer: você está fazendo uma loucura, será como um louco, como um perverso em Israel. Perderá não só a fama, mas ficará com toda certeza marcado, ao ponto de depois de ser até mesmo morto pelo seu próprio irmão. Veio o castigo. Vamos lá. O outro maldito, que na contagem me parece que seria o nono. Maldito aquele que se deitar com sua sogra, e todo o povo dirá amém. Eu falava no vídeo anterior sobre a lei do levirato, e lá eu dizia que na legislação brasileira, mesmo depois de separado, você ainda continua com a
sogra, entre aspas, ela continua sendo sogra. Então, se na própria lei brasileira, por exemplo, a pessoa que é a sua sogra, mesmo você não sendo, mas pertencer da família dela, mesmo você não tendo mais vínculo conjugal com a filha dessa sogra, dessa mulher, você ainda tem que considerar como a mesma e é vedado o casamento. Imagina aqui no contexto. Lembrando que a lei brasileira tem influência da lei judaica, de Bíblia, do direito canônico. Maldito aquele que ferir ao 10º ao seu próximo em oculto, e todo o povo dirá amém. Aquele que ofende o seu próximo em oculto, que faz calúnias, injúrias, que cria uma série de fake news e espalha como uma espécie de telefone sem fio, porque o camarada diz uma mentira aqui e o telefone sem fio vai indo, cada vez mais acrescentando mentiras. Esse é maldito. Esse que quer ver o próximo derrotado, esse que o próximo não fez nada para ele, e ele por inveja, por ciúme, por qualquer coisa, por qualquer obra carnal, ele maquina contra essa pessoa. Maldito é. 10º maldito, 10º foi esse que é o que fere o seu próximo. 11º, maldito aquele que aceitar suborno para matar uma pessoa inocente. E todo o povo dirá amém. Quantos? Às vezes por conta de poder aquisitivo, de dinheiro, poder, fama, por status, por coisas ínfimas, pequenas, mata inocente ou coloca o inocente na cadeia para ser morto, como existe casos por aí, como mata espiritualmente inocente, também no âmbito espiritual nós podemos falar nesse sentido. Tomai cuidado. Arrependa-se enquanto há tempo. Vocês que são malditos por essas práticas, arrependam-se dessas práticas. Venha até Cristo, com toda certeza, a salvação virá, a bênção virá. Deus converterá maldição e bênção. Mas claro, se ocorrer somente esse delito aqui de matar alguém, tem que cumprir também na lei dos homens, porque tudo como semear ele vai colher. E maldito aquele que não confirmar as palavras dessa lei. Para as cumprir, todo o povo dirá amém. Quem não aceitar o que fora dito nas 11 anteriores maldições, ou nos 11 atos malditos praticados por pessoas malditas. Então essas são as 12 maldições que você encontra em Deuteronômio. Eu li desde o 11, mas vai falar bem mesmo a partir do versículo 15 até o 26. Que nós lutemos para não sermos malditos diante de Deus, para nós não recebermos as maldições de Deus, porque todo mundo quer bênção, mas tem que fazer por onde? Tem que eliminar os atos malditos, assim como a gente tem atos abençoados que Deus confirma com a sua bênção sobre as suas vidas, também tem os atos malditos que Deus chancela, ratifica, confirma a nossa miserabilidade, a nossa maldição. Pois, como eu disse, tudo que o homem semear, ele vai colher, porque Deus não se deixa escarnecer. Abraço e até uma próxima.